Um alerta agora, o estoque de bolsas de sangue no Hemocentro de Ribeirão Preto está muito abaixo da média necessária para atender toda a demanda. Com a queda dessas doações, muitos pacientes podem ficar prejudicados. A sala de captação do Hemocentro, que fica no campus da USP, em Ribeirão Preto, e antes recebia mais de 30 pessoas por dia para doações de sangue, está quase vazia. Em média, o hospital precisa de 6 mil bolsas por mês para abastecer Ribeirão e as mais de 50 cidades da macro-região, além dos hospitais. Mas em abril recebeu apenas 1.860 bolsas. Os estoques mais críticos são o O positivo e O negativo. Hoje nós estamos com 2 bolsas no estoque de O negativo. Então, assim, está muito sério, né? E a gente pede à população que apareça no Hemocentro. Por quê? Porque a importância? Porque sangue não fabrica. Somos nós a fábrica do sangue. Então, só um ser humano é que pode doar para salvar outro ser humano. A doação é necessária para o tratamento de inúmeros pacientes, entre eles crianças e adultos, com doenças crônicas, como anemias, leucemias, entre outros, que precisam do sangue constantemente. As bolsas também são fundamentais para atendimentos emergenciais. A gente necessita de receber a transfusão não só de sangue, mas também das plaquetas, né? Porque fica muito baixo e eu estou na fila de transplante de medula, então a gente está aí toda semana. Aqueles que pode, que deve, né? Que procuram um local, né, aqui no Hemocentro da Bernardino de Campos, para poder fazer essa doação, que isso para a gente é bem-vindo. Aqui também se faz a transfusão, são as anemias hereditárias. Por exemplo, muito conhecida a talassemia, a doença falciforme. Essas pessoas, elas nascem com problemas, defeitos na hemácia, então elas não oxigenam o corpo delas, elas precisam do sangue alheio para viver. Mas existem fases em que caem mais ainda. Por exemplo, quando esfria, né, que as pessoas ficam gripadas, então elas não vêm. Mas assim, a população é interessante saber que o sangue, ele precisa ser doado sempre, porque o sangue tem validade. Então, hoje você doa o sangue, eu vou ter plaquetas só para 5 dias e hemácias só para 1 mês. Então, assim, mesmo que eu faça uma campanha que venha 300 pessoas num dia, na semana que vem estou precisando de plaqueta e daqui a 1 mês estou precisando de hemácia. Ainda segundo o hospital, o número de doações caiu significativamente em Ribeirão Preto e na macro-região após o período de pandemia. Segundo eles, um dos principais motivos para a falta de doações seriam o medo e a indisponibilidade de tempo, o que tem atrapalhado a vida de milhares de pessoas que precisam das doações de sangue com frequência. A Vitória tem 25 anos e doa desde os 18. O tempo na cadeira não dura mais de 10 minutos e o procedimento é tranquilo. Uma atitude que faz toda a diferença, já que uma bolsa de sangue pode salvar até 5 vidas. Foi 10 minutos desde que eu cheguei e mais 8 minutos para encher a bolsinha de sangue. Foi rapidinho. Tem que doar, tem que ajudar do jeito que a gente pode. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Então a gente ajuda, vai que acontece alguma coisa, a gente precisa de ajuda. Então é sempre bom ajudar o próximo da melhor forma que a gente pode. O Hemocentro do campus de Ribeirão fica na rua Tenente Catão Roxo, 2501. E o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. E aos sábados, domingos e feriados, das 7 ao 12h30. O telefone para qualquer dúvida de quem pode doar e agendamentos é o 0800 979 6049. Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto que é importantíssimo, recebemos aqui no nosso canal digital da Clube, Dr. José Sebastião dos Santos, médico cirurgião do HC. Doutor, desde já uma ótima tarde e começo pedindo para o senhor explicar qual que é a importância desse ato de doar sangue. Boa tarde mais uma vez, doutor. Boa tarde, André. Bom, a importância é mantermos a prestação de serviço, né? Tanto de emergência, porque tem pessoas que correm risco de morrer em função, sobretudo, das grandes hemorragias por trauma ou doenças crônicas, como, por exemplo, as hemorragias digestivas, e também para podermos continuar fazendo as operações que nós chamamos de eletivas, então cirurgias oncológicas, transplantes, e como foi dito na reportagem, tem pacientes que têm doenças crônicas e que precisam receber transfusão com uma certa frequência. Então, a população
precisa ter essa consciência que a prestação de serviço de saúde, ela depende dessas doações. A pandemia afastou, doutor, um pouco os doadores desde aquela época? Sem dúvida, eu acho que nós perdemos um pouco a prática de estar presente nos locais, né? E isso também aconteceu da população procurar os hemocentros, que estão muito bem estruturados, né? Foi mostrado aí na reportagem que, inclusive aos fins de semana, para fazer essa doação voluntária. Né? No Brasil, nós precisamos ampliar essa doação voluntária. Geralmente, as pessoas doam quando tem alguém internado ou que há um estímulo a partir do hospital. Mas a gente precisa melhorar essa cultura de fazer as doações voluntárias, porque é uma doação, como o próprio nome diz, né? Ela não traz nenhum malefício à pessoa que doa. A gente tem em torno de 5 litros de sangue. Então, você pode doar aí cerca de meio litro, isso não tem impacto nenhum naquele grupo de pessoas que estão em condições de fazer a doação. Doutor, a gente fala tanto sobre a necessidade dessas doações e é importante batermos nessa tecla que os procedimentos médicos eles ficam muito comprometidos em caso de baixa nos estoques. Descreva um pouco da experiência do senhor diante dessa situação, já que o senhor é um médico aí, neurocirurgião do HC. O senhor já enfrentou algum problema diretamente com isso, doutor? Sem dúvida. Nós temos, como eu falei, as cirurgias programadas, né? Sobretudo as cirurgias oncológicas. E de vez em quando, para levar o paciente para a cirurgia, nós precisamos ter uma oferta de sangue. Então, isso é feito de uma maneira planejada. Se não temos o sangue que o paciente que vai ser operado precisa, nós às vezes precisamos adiar a cirurgia. Então, adiar uma operação de câncer nunca é bom, né? Tem toda uma logística envolvida nesse planejamento. Então, isso para falar das operações eletivas. Mas nós temos emergências. Muitas vezes você está durante uma cirurgia e tem um sangramento atípico. Então, nós precisamos ter a garantia de que aquele sangue esteja disponível para fazer a transfusão. E os transplantes, né? É muito ruim você ter uma pessoa esperando na fila para fazer um transplante de fígado, por exemplo, e recebermos um órgão para fazer o transplante e esse transplante ter que ser interrompido, esse órgão ser negado, porque nós não temos a quantidade de sangue suficiente para levar o paciente para transplante. Quando a gente analisa essa atual demanda e o baixo estoque de bolsas de sangue, a situação de fato preocupa aqui em Ribeirão. Sim, preocupa, porque pós-pandemia nós temos retomado as atividades cirúrgicas. Então, há um aumento do número de cirurgias. Por exemplo, temos feito mutirões aos fins de semana. E é claro que aquelas pessoas que ficaram esperando na fila, elas estão agora sendo preparadas para serem operadas. Então, nós precisamos manter esse ciclo, né? Fazer as operações, mas para fazer as operações vamos precisar também, dentre outros recursos, a disponibilidade de sangue, a depender do porte da cirurgia. Bem, a gente falou aqui do Hemocentro de Ribeirão, mas você de toda a macro-região faça esse gesto de amor, procure o Hemocentro aí da sua cidade e faça a doação. Dr. José Sebastião dos Santos, médico, cirurgião do HC, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço, doutor. Obrigado, um abraço. E fica a mensagem que a mídia está fazendo o papel dela, de esclarecer a população, né? Precisamos também ter outras frentes. Eu acho que a educação é uma forma importante.